Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol e hoje a gente vai falar em várias novidades que surgiram aí durante a semana, várias notícias importantes de vários times brasileiros. A começar a falar sobre o Gabriel Poveda, artilheiro da Série B, pretendido por vários clubes de São Paulo, do Rio, enfim. É um jogador de Sampaio Corrêa e não deve permanecer no clube na próxima temporada. O jogador tem várias propostas e deve acertar com um time de melhor qualidade na próxima temporada. Outro assunto importante sobre Vitor Pereira, do Corinthians. Vitor Pereira, que foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, está em fase final de negociação de renovação do seu contrato junto ao Corinthians. O clube do Parque São Jorge quer a renovação do técnico português e as partes estão negociando e devem chegar a um acordo a qualquer momento. O Vitor Pereira e seu procurador negociam com o Duílio, que é o diretor de futebol do Corinthians. Outro jogador que vem sendo sondado por clubes da Europa e do Brasil também é o Matheus Davó, jogador do Bahia, que teve algumas propostas de vários clubes da Europa também. Inclusive surge boatos que o Grupo City estaria interessado no atacante. Santos prepara a lista de dispensas para 2023. Santos vai fazer uma limpeza geral no seu elenco e alguns jogadores devem sair. Entre eles o Luan, que foi emprestado junto ao Corinthians. O Corinthians não cobrou quase nada pelo empréstimo. Parece que o Santos paga só 100 mil pelo atacante, pelo salário do atacante. Mas o atacante não vingou e vai ser devolvido ao Corinthians. Outro que deve sair é Madison, lateral direito. Vai sair também o Bruno Oliveira e o Thailson. São jogadores que devem sair na próxima temporada do Santos. Cruzeiro sonda Juninho Capixaba do Fortaleza. Lateral esquerdo do Fortaleza é sondado por alguns clubes, entre eles Cruzeiro, Botafogo e também Fluminense. Vamos falar um pouco agora do Palmeiras. O Palmeiras renovou com Mike, lateral direito, e Rony, atacante. Mas um dos principais nomes do seu elenco, uma das estrelas do time, que é o Dudu, ainda não chegou a um acordo e, portanto, não renovou seu contrato ainda junto ao Palmeiras. Andrei Santos, volante do Vasco, interessa a vários clubes da Europa, principalmente ao Barcelona. O clube espanhol monitora o jogador nos jogos e também nos treinamentos e deve fazer uma proposta a qualquer momento pelo Andrei Santos. É um volante de muita qualidade do Vasco. Pedro Raul, centroavante do Goiás, ex-atacante do Botafogo e agora atualmente no Goiás, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, um gol atrás do Germán Cano do Fluminense, e ele está sendo sondado por vários clubes do Brasil e de fora também. Corinthians, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, vários clubes interessados no jogador e também o Botafogo correndo por fora. O jogador não tem pressa para decidir em qual time jogará na próxima temporada. Ele espera o encerramento do Brasileiro para aí sim decidir o seu futuro. É um jogador que é novo, tem 24 anos e está se destacando muito no Campeonato Brasileiro. Está fazendo um excelente campeonato pelo Goiás. Agora a gente vai falar, pessoal, do Fluminense. O Fluminense negocia com 3 jogadores para a próxima temporada. Keno, Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, e Pedro Raul, atacante do Goiás. O Fluminense tem interesse pelos 3 jogadores, mas um deles já está negociando com o Fluminense já há mais de um mês, que é o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, de 33 anos. Fluminense e Botafogo se enfrentam amanhã no Maracanã, às 16 horas, num jogo muito importante para o que querem as duas equipes no campeonato. Mais de 21 mil ingressos vendidos para Fluminense e Botafogo. Então a gente deve chegar pelo menos na casa dos 30 mil ingressos. Vai ser um jogo importante para ambas as equipes. Tá? O Fluminense, que está em quarto e tenta
manter a sua posição e até chegar em terceiro, e o Botafogo, que está em oitavo e quer chegar na Libertadores também. Então vai ser um jogo que não tem favorito, é um clássico, pessoal. Por mais que o Fluminense esteja superior, a gente tem que respeitar a camisa do Botafogo. O Botafogo também é um time grande, contratou bastante e vai incomodar também o Fluminense. Vai ser um jogo bonito, tá? Candidato da oposição, Rafael Rolim, candidato à presidência do Fluminense, pleito esse que vai acontecer em novembro. Ele acena com a possibilidade da criação da SAF. A SAF é o seu plano de governo. É a meta do Rafael Rolim. Ele entende que só com a criação da SAF o Fluminense vai poder pagar suas contas, ficar no azul e aí sim poder atrair empresas para investir no time. E aí contratar jogadores que façam o time disputar títulos. O árbitro da partida Fluminense e Botafogo já está escolhido, é o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. É um árbitro que já vai fazer o terceiro jogo pelo Fluminense, apitando jogos do Fluminense. Nino e Natan, que estavam suspensos, voltam ao time do Fluminense. Nino como titular e o Natan deve ser uma opção no banco. Tá? Biel, pessoal, jogador que está emprestado ao Grêmio. O Grêmio ele se destacou muito no Campeonato Brasileiro. Jogador que se encaixou bem no esquema do Grêmio. E o Grêmio o Fluminense emprestou o jogador. O Grêmio tem a possibilidade de compra do jogador e deve manter a posição de comprar o jogador. O jogador se destacou bastante, atualmente está machucado, mas o Biel deve ficar no Grêmio sim para a próxima temporada. Tá? A gente vai falar agora, pessoal, a gente vai dar escalações de Fluminense e Botafogo. Tá? Fluminense vai jogar com Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Nino e Manuel na zaga, Calegari na lateral esquerda deve ser mantido pelo Diniz. No meio-campo, André, Martinelli e Ganso. No ataque, Iago, Cano e Arias. Iago vai fazer o quarto homem de meio-campo, vai fazer aquele quadrado ali no meio-campo. E deve ser mantido o Iago, que fez uma excelente partida no jogo passado. Fluminense é o quarto colocado com 54 pontos. Vai enfrentar o Botafogo, que é o 11º colocado com 43 pontos. Botafogo escalado com Gatito Fernandes no gol, Daniel Borges na lateral direita, Adrielson e Victor Cuesta na zaga, Marçal na lateral esquerda. Meio campo com Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Eduardo. O ataque com Jefinho, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Esse é o Botafogo do técnico Luiz Castro. Inclusive, vamos falar um pouco do Botafogo também. O Gatito Fernandes é sondado por Palmeiras e São Paulo. O goleiro está muito prestigiado no Botafogo. O Botafogo quer a sua permanência, mas tem 2 times de São Paulo interessados no jogador e devem fazer proposta pelo Gatito. Botafogo também quer o Juninho Capixaba, do Fortaleza, e deve tentar fechar com o Juninho Capixaba. Tem vários clubes interessados também no jogador. Tá? Vamos falar um pouco do Vasco, pessoal. O Vasco é o quarto colocado na classificação da Série B e busca uma vitória para tentar a sua classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Vasco vai jogar com Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Anderson Conceição e Danilo Boza na zaga, Edmar na lateral esquerda. Meio campo com Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê. O ataque, Marlon Gomes, Egnaldo e Figueiredo. Esse é o Vasco do técnico Jorginho. Alguns jogadores não vão jogar hoje, Luiz Henrique e Raniel suspensos por aquele jogo contra o Sport, onde eles provocaram a torcida e foram suspensos pelo STJD por 1 mês. Matheus, Ribeiro, Riquelme e Gabriel Dias, lesionados, também não jogam. Criciúma escalado, com Gustavo no gol, Cristóvão na lateral direita, Rodrigo e Rayan na zaga, Helder na lateral esquerda. Meio campo com Marcos Serrato, Arilson e Ítalo. O ataque com Igor, Lohan e Felipe Mateus. Técnico Cláudio Tencati. Esse é o Criciúma que vai enfrentar o Vasco. O árbitro do jogo é Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Goiás, FIFA.
O Vasco é o terceiro colocado com 57 pontos. O Vasco é o quarto colocado com 56 pontos. Em terceiro lugar está o Bahia com 57 pontos. E em quinto colocado o Sport com 53 pontos. Então uma vitória do Vasco hoje leva o Vasco para 59 pontos e o Vasco passa o Bahia e fica ali em terceiro lugar. Tá? Ontem teve um jogo pela Série B, foi Chapecoense 3, Tombense 2, né? E o Vasco também prepara uma barca aí para o final do ano, pessoal. Jogadores que não interessam mais ao Vasco devem sair no final do ano e alguns jogadores já foram avisados. Entre eles, Fábio Gomes, atacante, Luiz Henrique, Quinteiro, zagueiro, Matheus Barbosa, Juninho. Tá? Esses são jogadores que vão sair do Vasco e mais outros que vão ainda entrar nessa lista. Jogador Figueiredo, um jogador de meio campo do Vasco, que veio do Sub-20, é um jogador que vem se destacando pelo Vasco na Série B e é alvo de Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo quer levar o jogador para o Cruzeiro. Tá? Vamos falar um pouco do Flamengo agora, pessoal. O Flamengo pega o América Mineiro em Minas. Vidal é desfalque. O jogador teve um trauma na perna direita e está realizando tratamento para final daqui a 10 dias. Os titulares vão ficar no Rio fazendo treinamento intensivo para se preparar para a grande final da Libertadores. Então o Flamengo viaja para Minas com os reservas. Só 2 jogadores que devem atuar dos titulares, que é o goleiro Santos e o meio-campo João Gomes. O resto do time vai ser todo ele de reservas. América Mineiro escalado com Cavighioli no gol, Marlon na direita, Éder e Potiguar na zaga, Luan Patrick na lateral esquerda. Meio campo com Juninho, Alê e Mateuzinho. O ataque, Felipe Azevedo, Henrique e Gustavinho. Esse é o América Mineiro do técnico Wagner Mancini. O América Mineiro é o 8º lugar no Brasileiro com 45 pontos. Flamengo escalado com Santos, Mateus, Fabrício, Bruno e Pablo. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio campo com João Gomes, Matheus França e Diego. No ataque, Vitor Hugo, Marinho e Everton Cebolinha. Esse é o Flamengo do técnico Dorival Júnior, que está em terceiro lugar no Brasileiro com 55 pontos. Tá? Pessoal, isso é o que a gente veio para falar hoje, para comentar um pouco dos times carioca e do que está surgindo aí no mercado da bola, clubes interessados em alguns jogadores. Então a gente veio para gravar o vídeo para vocês ficarem cientes do que vem acontecendo. Os clubes vão se renovar na próxima temporada, mas os interesses e as negociações já começam agora. Eles não vão esperar para o final da Copa do Mundo para começar a negociar. Eles já estão negociando, já estão sondando os jogadores agora. Tá? Então o mercado praticamente já está aberto. Pessoal, é isso aí. A gente amanhã vai gravar um novo vídeo para vocês, com resultados de hoje, comentando um pouco dos jogos dos cariocas, do Vasco, do Flamengo. E vamos falar amanhã mais sobre o clássico Fluminense e Botafogo. Um abraço a todos, peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que compartilhem com o maior número de torcedores. Esse canal é um canal que fala de todos os times do Brasil e do mundo, mas eu dou ênfase aos clubes cariocas. Eu sou do Rio, então eu dou ênfase aos clubes cariocas, então peço aos cariocas para cada vez mais se inscrever e compartilhar com o maior número possível de torcedores, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus, um bom final de semana para todos.